Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 10 horas e 5 minutos, do dia 13 de dezembro de 2020. Corrupção. Como é que a gente resolve a corrupção? A minha conclusão é que, primeiro, se há ratos, a primeira coisa é fechar as portas do celeiro, né? Os controles. Depende, os ratos estão lá de dentro. Sim, exatamente, os ratos estão lá dentro, na verdade, esse é um problema. Mas tem a parte do trigo lá que você pode deixar separada, né? Pode ficar na gestão do celeiro, mas elas estão na gestão do celeiro, mas que a parte do trigo seja intocável, né? Então, o que eu acho é o seguinte, que realmente tudo é muito bom combater a corrupção, condenar pessoas por corrupção, investigar, é excelente. É um lado da coisa. Mas no outro lado da coisa, também tem que fechar a porteira. Ou seja, você precisa de uma lei de licitações que realmente funcione, você precisa de controles e você precisa se livrar dessas estatais todas, né, que são um espaço onde a corrupção tende a agraçar, tende a ficar. Não que não exista corrupção na empresa privada, existe. Mas aí os prejuízos não são públicos. Quer dizer, até são São, são. marginalmente são, porque atrapalha a produtividade da empresa. Mas as empresas buscam soluções criativas para isso, elas estão buscando isso o tempo todo, né? Elas buscam controles o tempo todo para que isso não aconteça. Acontece, não tem como. Deixou duas pessoas conversar assim em privado, os interesses tendem a se conciliar. Né? A corrupção é algo natural, acho. Nós temos uma tendência natural à corrupção. Porque nós começamos lá com a educação infantil. Olha, meu filho, você faça isso e eu te dou aquilo. Né? O toma lá da cá é próprio de todas as relações humanas. Né? Me ajuda que eu te ajudo. A corrupção não se confunde com relações pessoais, né? Mas é quando o interesse pessoal, ele deliberadamente acaba, então, levando a burlar as regras, né? E essas regras podem diretamente ou formalmente lesar o interesse público, né? É, Então, se eu combino com um amigo dele ir lá em casa e a gente pintar as paredes, né? Consegue notar que tem um problema aí para o interesse público? Qual é o problema? você combina, chama um amigo para pintar a parede na sua casa? Isso. Qual é a relação do amigo? Ele está doando o trabalho dele e o Estado não vai receber a doação, não vai conseguir tributar essa doação. Ah, bom, mas aí é problema tributário, não necessariamente de corrupção, né? Tu não trabalha nessa área tributária? Sim, trabalho na área tributária, mas não vejo como. Sim, claro. Mas aí, no caso, a doação é tributação estadual, não é tributação federal. Sim, Seria mas minha. o problema aqui é que se tu quiser pegar muito no pé, né, tu vai ver corrupção num Então, amigo que se dispõe a ajudar, porque não, ele está sim. doando o trabalho dele, A né? gente já deixou claro que existe corrupção em qualquer meio privado. Não, mas isso não é corrupção, eu estou dando um Corrupção exemplo absurdo. é quando os interesses de duas ou mais pessoas, né, elas se contrapõem ao terceiro, né? A um terceiro que não foi chamado a fazer parte. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, que eu uso nos meus livros, que negociata é um bom negócio a que você não foi convidado a tomar Não foi parte. convidado, né? Aliás, a frase não é Tá? minha, se não me engano é do Luiz Fernando Veríssimo. Eu Tem gosto uma de... versão agora da pandemia, né, que é a pessoa no WhatsApp. Qual é o número para denunciar aglomeração? Tá tendo um churrasco aqui, eu estou muito furioso, né? Alguém sabe o número? Aí alguém escreve lá e ele diz: não precisa, já me convidaram. Desistir. Mas desisti de denunciar porque já me convidaram. Mas no caso aqui da corrupção, ela se caracteriza no estatal é mais típico, né? Uhum. Quando alguém tem um poder econômico do Estado, né, ou decisório pode ser também, é corrompido, né, a corrupção passiva do agente do Estado, né, por um privado que diz, olha, quem sabe
A gente faz um mesh aqui nessa licitação, né? As licitações são um terreno muito fértil para a corrupção. Para dar um exemplo assim, bem típico, né? Então, geralmente vai ter um corruptor ativo da iniciativa privada corrompendo um agente público, né? Mas ela também pode acontecer em uma empresa privada. Um fornecedor de um supermercado corrompe o comprador do supermercado, né? Em ambos os casos, tem uma lesão à regra, vamos dizer assim, né? Uma parte formal dos crimes, né? E tem também um elemento que pode haver prejuízo, né? No caso da licitação, pode até ser benéfico, né? Porque as licitações bem feitas às vezes são tão ruins, né, que se tivesse havido uma corrupção ali, poderia ser mais barato, né? E mais bem emprestado. O problema do excesso de controles é que ele encarece também o negócio e também cria... A transparência, né? E cria outra coisa, né? Que esse é o grande problema. Cria complexidade que faz com que poucas empresas possam participar. A corrupção que a gente mais conhece, que as pessoas mais conhecem, se deparam na vida, é aquela do criar dificuldade para vender facilidade. Isso. Você cria dificuldade para vender facilidade. Bom, isso aqui não está certo, não. Mas se eu der um jeitinho aqui, resolve... dá um cafezinho aí. Me dá um cafezinho aí, tá tudo certo, né? Beleza, né? Ou então, existe a prevaricação também, né? Que é aquela coisa que não teve dinheiro, não teve nenhuma vantagem, mas o cara, dá um desconto aí, faça que não viu, por questão... não deixa de ser um ato de corrupção, porque você está ganhando o querido do outro, né? Ganhando o favor do outro, o outro fica te devendo esse favor, né? Fica devendo a sua boa vontade em não puni-lo ao ter pego ele, você sendo servidor público, estando na função de fiscalização, de agente de Estado. Bom, o caso mais comum... Tu sabe, né, que tem até uma vedação à manifestação de apreço na repartição pública. Então chega lá no balcão alguém... E eu digo, fulano, que bom, gosto muito quando você está vindo aqui, isso em tese. Não, eu sei, mas claro que essa manifestação de apreço e desapreço, o desapreço eu já vi casos, tá? Cara, eu não posso falar aqui de casos concretos. Servidor público, eu não posso falar de algo que eu tenha sabido em função... Em função do teu cargo. Exatamente, eu não posso, então não vamos falar de outra coisa. Um caso de corrupção muito, muito claro é quando você chega num país, né, na alfândega, na imigração, na verdade, não na alfândega, e a assessora vai entrar aqui se me der uma gorjeta, porque aqui todo mundo só entra. Eu lembro do caso de um amigo que era já falecido, que ele tinha uma grande admiração por Angola, nossos ancestrais de Angola e tal, né? Beleza. E aí ele disse, poxa, eu ganhei uma passagem, um convite do governo angolano, vou a Angola. Aí quando ele chegou no aeroporto de Luanda, ele foi achacado. E aí ele explicou, não, mas eu vim a convite do governo de Angola. Ele ficou umas 4 horas, porque ele se negou a ceder o achaque. Sim. Até que aparecesse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores de Angola. Ela pagou o achaque. Não. Porque chegou e deu. Não, aí foi deu um carteiraço. Foi o carteiraço. O carteiraço resolveu. Claro, onde há corrupção, há carteiraço também. O carteiraço faz parte desse jogo, né? Sim. Peraí, aqui você está pedindo, mas eu estou acima de você. Se alguém tiver que pedir, sou eu. Então, deixa comigo. Aí botou ele para dentro de Angola. E aí ele disse que aquilo fez ele perder muito da admiração, né? Porque ele ficou com aquela expectativa toda. E realmente é muito chato isso, é muito chato esse de criar dificuldade para vender facilidade, é muito chato controles exagerados que criam isso, certo? A burocracia excessiva cria isso, burocracia excessiva e inútil cria isso, né? Poxa, você cria tal dificuldade que o cara tem que... não tem outro jeito, vamos corromper, porque senão a coisa não vai, a obra não sai, a licença não sai. Sim, é a teoria da corrupção como uma coisa que lubrifica as relações. Tem vários órgãos públicos que você diz, ela põe lá uma série de exigências. Acontece muito. Eu já comentei aqui no canal, acontece inclusive na nossa cidade aqui. Põe uma série de exigências. Olha, para conseguir essa licença aqui, você precisa cumprir 157 exigências aqui. Aí você vai lá e cumpre as 157 exigências. Aí depois que você cumprir, eles te chamam de novo. Não, mas a gente resolveu fazer mais umas 10 aqui.
considerando o caso Está concreto. dentro da discricionalidade do. É, exatamente, né? Ou inventa lá uma outra norma, que esqueci de te dizer essa norma aqui, mas tem essa aqui também. Lá pelas tantas, você vai como é que você faz, por exemplo, licença de construção. Licença de construção, eu já, assim, não vou dizer que vi, soube de, soube de, aleatoriamente, assim, no terreno da ficção, digamos assim, tá? Sim, Soube que o cara chega ao seguinte, bom, o sujeito ele é um engenheiro e ele está lotado no setor da prefeitura que dá a licença. Mas de manhã ele tem isso, ele só trabalha à tarde lá. De manhã ele tem um escritório. sim. E nesse escritório você pode chegar lá e contratá-lo como engenheiro, né? A sua licença vai sair. Isso é grave, é Não, gravíssimo. você ia contratar outro engenheiro de qualquer jeito, né? Então, já contrata um que seja bem relacionado. Isso, Eu sou contra o isso homicídio, no né? Eu acho judiciário, que a gente reclama a Liane Calmon, que é daqui da Bahia, admiro ela, que teve no CNJ, foi um grande ministro da STJ. A grande, ela sempre disse que o judiciário é muito corrupto. E ele é corrupto. E agora eu dei esse exemplo de você contrata um engenheiro porque ele está bem relacionado, ou ele também, esse cara, ele podia não dar o expediente o dia inteiro na repartição, mas ele tinha um amigo que é engenheiro. isso, cruzado. Uhum. Quando você contratava aquele engenheiro, que não tinha nenhuma relação necessariamente com a prefeitura, você fazia as coisas andar. Ele cobrava um pouquinho mais caro, mas resolvia. No judiciário, isso é muito comum em relação a advogados. Uhum. Todo mundo sabe. Eu não estou falando aqui de novidade. Se quiserem, consulta Eliana Calmon. Todo mundo sabe. Quem é o advogado bem remunerado? É aquele que sabe fazer a melhor petição, é aquele que sabe fazer a melhor É argumentação. o filho do ministro do STF. Não necessariamente, ele pode não ter Não, estou te nenhuma. dando um exemplo, Tá, né? não, eu não estou dizendo que necessariamente de parentesco. Mas é o cara que, se ele for um TJ local, lá com os desembargadores, ele entra na sala. Uhum. Ou se dá muito bem com o assessor, enfim. Existem mil situações. Porque às vezes você sabe que, principalmente nos tribunais superiores, nas segundas instâncias, os assessores resolvem muita coisa, né? A coisa chega meio que pronta na mesa do desembargador, né? Ou do ministro. Isso acontece no primeiro grau também. Sim, também acontece no primeiro grau, os juízes também têm assessores, às vezes tem juiz que. O juiz ele diz, olha, eu julgo desse jeito, né? Aí conforme ele vai pegando confiança no assessor, ele vai lógico, até porque tem delegando. juiz que dá 50 sentenças num dia. Nos tribunais de segunda instância, TRF1, por exemplo, você chega a ter 200 acórdãos numa sessão. Obviamente não dá para os três juízes, para os três desembargadores, ter feito uma análise detida dos 200 casos. Claro que ali tem muita coisa repetida e tal, causas de pedir iguais. E é o que eu te disse, ele dá uma linha geral para os assessores, né? E se ele confia nos assessores, e é importante ele confiar, ele não vai fazer. Não, eu até acredito. Aí que entra a corrupção. O desembargador, vamos supor que o desembargador é honesto, e existe muitos desembargadores honestos. Tá? Tenho dúvida, existe ministro do STJ honesto, existe ministros do STF honestos. Mas, de repente, o amigo do assessor consegue aquilo que ninguém conseguiria. Uma vírgula ali, ele se aproveita, porque é fácil achar vírgula. Sofisma é uma coisa que se aplica muito em certas questões, né? certas causas de pedir. E aí, tudo isso é corrupção. Tudo isso é uma cultura da corrupção. Então, a corrupção, eu vou botar um tripé aqui, três pés, para você mudar a corrupção. A corrupção que é criminalizada, a corrupção que não é criminalizada. Não, não, típica e não é típica. Não, eu digo assim, como a gente poderia fazer para chegar num lugar como Singapura, como Finlândia, a Holanda e tal, lugares onde você sabe onde também há corrupção, mas menos. Muito menos, e a percepção de corrupção não é grande. Mais sensível. A Transparência Internacional considera de acordo com a percepção de corrupção, né? Que você não tem como fazer uma estatística e dizer, não, olhe, daquelas licenças ali, das 10 licenças, 8 foi com corrupção. Não é assim que se faz. Então, você teria que descobrir, né? Eu teria alguns pontos, tá?
O primeiro, o mais importante, é mudar a cultura. É você explicar para a população, via educação, por todas as formas de esclarecimento, de que corrupção faz mal. Corrupção, ela prejudica todos no fim da história, porque ela prejudica a economia, ela prejudica a produtividade, ela, 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 ela distribui injustamente benefícios. Né? Ela é ruim. Então, a primeira questão é a cultura. A segunda questão é a punição exemplar. Tenho certeza que a punição exemplar, eu não vi nada, não sei de nada, mas quando o Brasil começou a botar político na cadeia, muita coisa mudou. Muita coisa mudou porque aquela história, eu vejo alguém sendo punido, eu deixo de ter aquela sensação de impunidade, eu penso duas vezes, posso continuar me corrompendo, mas talvez eu não faça isso. Prefeitos começaram a ser presos no Brasil por desviar dinheiro. Muito bom. Começaram a perder o dinheiro, mais importante do que ser preso, começaram a perder o que ganhar. Doer no bolso, como se diz. Doeu no bolso. Então, punição é fundamental. Outro ponto, controles corretos. E como controle, a principal é tirar, por exemplo, no caso público, no caso da corrupção pública, é tirar do Estado o gigantismo, ou a discricionalidade. Não há mais nada é mais discricionário do que a ação das estatais. Porque a estatal, por ser uma empresa, ela tem que ser discricionária, ela o tempo todo está sendo discricionária. Olha, vou fazer uma obra aqui, vou construir uma hidrelétrica aqui, vou construir uma estação de tratamento de esgoto aqui. Então ela é discricionária o tempo todo, ela tem que ser discricionária. E em sendo discricionária, ela está aberta a porta para a corrupção. O governo também não deve ser discricionário. Aquilo que é discricionário no governo é a história da estrada. A estrada deve ter uma gestão privada e não uma gestão pública. Claro que tendo uma gestão privada também pode haver corrupção na fiscalização e tudo mais. Mas o máximo de transparência possível nesses contratos e o mínimo de interferência do Estado. Aí vem a questão da transparência, um quarto ponto, não é um quarto ponto, que é a questão da transparência e nas regras. As regras têm que ser claras e têm que ser diretas. Olha, se eu cumprir essa obrigação, eu vou ter a minha licença. Fim de papo, não existe espaço para ficar tangiversando sobre isso. Não tem, não aceito. E no judiciário, pelo amor de Deus, né? Está na hora de... claro que isso existe nos Estados Unidos, existe em qualquer país do mundo. Mas vamos tentar combater o amiguismo, né? Aquela coisa das relações pessoais, principalmente, mas não só de advogados, evidentemente que não é. Nós somos só advogados que atuam nisso, e não estou condenando os advogados que não aceitam isso, certo? Mas aquela coisa do embargos auriculares, chamados embargos auriculares, todo mundo sabe do que se trata, né? Vou lá e dou o jeitinho. Nem sempre é ilegal. Eu já tive advogados que usaram em causas minhas, em causas civis, embargos auriculares corretos. Que é chegar lá, bater na porta, doutor, eu preciso argumentar aqui, certo? Eu preciso que você me ouça. Não usou nenhum carteiraço, nenhuma amizade, nenhuma influência, e eu acho que é válido, né? Certo? Realmente tu conversa com o assessor. Mas a argumentação oral, eu não acho errada por si. Nem no tribunal, nem na hora de, poxa, o assessor, o chefe de gabinete do juiz aqui, do desembargador, por favor, tenha atenção na minha causa, porque, olha, eu peço que preste atenção no que eu escrevi. Pronto, é isso. Basicamente é isso. Os juízes odeiam quando o advogado quer conversar com eles. Eu posso te dar Eu sei, claro que sim. Tá, eu sei, mas ele vai conversar com um assessor, nem que seja do quinto escalão, vai receber ele e vai, né, de repente, ouvi-lo. Eu já vi assim o juiz fazer assim... E o advogado que acha que está agradando, viu, ele me conhece. Uma piada muito engraçada. Sim, mas eu já tive casos também. Uma coisa importante é fortalecer as ouvidorias de tribunal. As ouvidorias, elas têm que ter uma atuação, e eu tive exemplos aqui, eu fiquei muito encantado em recorrer à ouvidoria tribunal e realmente ter o caso atendido e ter uma especial atenção sem nenhuma influência, sem nenhum ato de corrupção, sem nenhum nada, apenas conversando com a pessoa, diz, olha, tá aqui, eu trouxe meus argumentos, estou aqui por escrito e tal, aconteceu isso, isso e aquilo,
eu queria. E aí foi colocado para o desembargador ouvidor e providências foram tomadas. Né? Então, isso é importante. É, até para os juízes sentir que existe uma fiscalização. E aí tem a O que questão. eu acho que os nossos juízes têm medo de decidir. Não, isso também. Mas aí tem que acabar com aquele negócio do o juiz foi pego em corrupção, se aposenta em vez de ser punido, né, como os demais servidores públicos são punidos rigorosamente até, acho que até com excesso de rigor às vezes, porque quando aquilo, por exemplo, cassação de aposentadoria, o cara contribuiu para a aposentadoria. Aí, né? Tudo bem que você dê uma multa pecuniária para ele vai pagando, mas caçar a aposentadoria é o que o cara vai fazer da vida, né? É o que se chamou já no STF de pena de morte. O cara trabalhou a vida inteira, contribuiu a vida inteira, aí está com 70 anos, bom, agora Eu acho que se tivesse pena de morte, alguns iam negociar. Não, não, então fica com a aposentadoria. também. Por isso que eu acho que é uma comparação Não, tem indevida. gente que se mata, inclusive, porque aí, antes de transitar de julgado, os herdeiros vão receber pensão e tal. Já aconteceu. É, bom, mas enfim, eu acho que é uma série de atos, mas que Sim. passa também, e isso é importante, Regis, pela transparência nas regras, as coisas têm que ser claras, e tirar, limar o excesso de burocracia, burocracias que são completamente desnecessárias. Fico pasmo que as pessoas não revejam certas regras que são absolutamente sem sentido, né? Parar com a criação de dificuldade. Não tem porquê, a gente sabe que em vários órgãos aí uma licença demora 2, 3, 4, 5 anos. Não há como um país trabalhar, isso atrapalha a produtividade, atrapalha o empreendimento, atrapalha tudo. E a gente sabe que acaba em corrupção. Ou acaba em jeitinho, já vi muito jeitinho também. O cara não me deu a licença, eu vou fazer escondido. Vou botar um laranja aqui, vamos para acabar com o laranjal, que é uma das coisas que envolve a corrupção. Sim, tem que punir, obviamente, certo? Obviamente nós temos que combater a corrupção dia e noite, tem que ter essa estrutura dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal, dentro de todos os órgãos de controle, as corregedorias, enfim, tem que estar em cima, tem que ser punido. Essa estrutura tem que ser dada independência para ela e tal, liberdade para trabalhar, recursos, tudo isso. Agora, você também tem que atacar na outra ponta, né? De não tornar essa coisa de criar dificuldade. A pior parte para a economia é essa criação de dificuldade para vender facilidade. Porque a dificuldade é criada e a facilidade acaba sendo vendida, ou então vira o laranja. Laranja. A grande dificuldade que é criada no Brasil, pelo judiciário, por exemplo, ou pelo sistema jurídico como um todo, é a imprevisibilidade, né? Então, Insegurança jurídica. a insegurança jurídica cria muitas oportunidades para muito jeitinho, muita corrupção, muita interpretação criativa, né? E a interpretação, isso retroalimenta, ou seja, porque há esse tipo de solução, o grau de insegurança aumenta, né? Claro. O Estado também é muito grande no Brasil. Então, 45% da produção brasileira vai para o Estado. 2019, 48% do PIB foi consumo estatal. Que Consumo. ano? Em 2019, 48% do PIB foi consumo estatal. Sim, ele nem arrecadou isso, ele arrecadou Porque aí 35% e gastou mais. é que as pessoas não se dão de conta que dívida é Sim. carga tributária. Uhum. Carga tributária Então, diferida. É muito grande, é absurdamente grande e não entrega tanta coisa. Tudo bem que também a renda do brasileiro é muito baixa, né? Então é quase 50% de pouco. Mas, ainda assim, é uma concentração de renda, né, nas mãos estatais, onde então tu acaba aumentando o tamanho do problema da corrupção em qualquer país do mundo, né? Então, os Estados Unidos são percebidos como menos corruptos do que o Brasil, e acredito que são, né?
mas eles também têm um Estado muito caro, então tem muito espaço para corrupção lá. Questões militares e outras, aí também até às vezes se diz, olha, não é bem que foi corrupção, mas é que são algumas coisas secretas, né? Mas enfim, a coisa secreta é outro espaço para corrupção, e assim por diante. Os países lá com grande renda e também com grande peso estatal, tipo Noruega, Holanda é Países Baixos, né? Mais baixo. Eles têm menos corrupção do que nós e eles têm um Estado grande. Então tem dois problemas no Brasil. O Estado é grande e a nossa cultura é muito corrupta, né? Aí a gente pode recorrer a teses A prova de clássicas, que é, por exemplo, a questão da cordialidade, né? As relações pessoais, né, são muito importantes para nós. Roberto então, da Mata. O seguinte o Roberto da Mata defende muito essa tese. O antropólogo Roberto da Mata é o do jeitinho, né? Mas ele, em parte, ele bebe na fonte lá do Sérgio Buarque de Holanda. Sim. É um livro de 1936, né? Raízes do Brasil, o famoso capítulo 5, acho, né? Que é o Homem Cordial, né? No qual ele diz que aí a sacação dele, que talvez valesse para 36, não explica o fato de que até hoje é assim, né? Ele diz assim, olha, como no Brasil havia poucos espaços públicos, tu até discorda disso, né? Tu diz que a primeira coisa que tinha que fazer era um espaço público para fundar uma cidade. Mas, enfim, as pessoas não viviam nas cidades, as pessoas viviam na propriedade rural, né? Era propriedade privada, né? E as relações se davam ali, era de família com família ou do dono com os seus empregados, dono com seus escravos ou empregados. Então, era tudo muito na lógica privada. Na lógica privada, então, de relações pessoais, familiares, de troca de favores, ou seja, o cara me ajudou, eu tenho que ajudar também, né? Um dever moral, né? É uma moralidade calcada nas relações pessoais. Consequência, em 1936, e se poderia argumentar que em parte também em 2020. O brasileiro, né? Agora ele não vai na repartição porque estão em lockdown, né? Lockdown permanente, né? Mas enfim, digamos que há algumas repartições tu ainda pode ir, né, no poder público. O brasileiro médio, ele não acredita muito que ele tenha direito pelo simples fato de que ele é cidadão e ele tem direito. De modo geral, eu sempre dou o seguinte exemplo, né, para os meus alunos. Vocês nunca viram os pais de você dizer, será que a gente não conhece alguém lá na repartição? Não tem algum amigo que trabalha lá que possa resolver esse problema para nós? Porque quando a coisa começa a travar, tu precisa conhecer alguém que trabalhe lá para utilizar o tráfico de influência, né? Na verdade, não tem um nome muito bonito, né? Não, mas nós somos todos, quase todos, nós somos corruptos. Nós brasileiros somos. Não, a questão não é que nós somos corruptos. Nós não temos nem a escolha, porque se tu for depender, em alguns casos, dos meios corretos, não vai dar certo. Não anda, não sai. Não sai. Você não faz nada. Assim, não ser corrupto não é uma opção em alguns casos. Então, no Brasil, é um problema cultural profundo, que não se explica só pela questão estatal. Algumas coisas não são corrupção, algumas coisas são conflito de interesses mais difuso, né? Um exemplo que eu costumo dar é que se tu vai discutir, mesmo que seja com uma empresa privada, né? Tu tem que tomar cuidado para não deixar a coisa aí para o jurídico da empresa. Porque se for para o jurídico da empresa, a cabeça do jurista brasileiro, né? Não sei se está mudando, acho que não, né? A cabeça do jurista brasileiro não, vamos recorrer. Procura os seus direitos que a gente vai se defender e vão recorrer até o STF e voltar, né? O que gera um custo gigantesco para a empresa. A empresa vai perder muito dinheiro por conta disso, né? Mas eu não estou preocupado que a empresa vai perder muito dinheiro daqui 5 anos. Eu preciso que o problema seja resolvido agora. Não vai ser. Ele vai ser encrencado e vai ser resolvido. Aí é um outro programa que a gente tem que fazer, que é o País da Litigância. Quanto ao Homem Cordial, eu quero fazer minhas discordâncias. Eu tenho várias discordâncias em relação ao Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda bebeu na fonte de Capistrano de Abreu para chegar nessa conclusão. Capistrano foi o grande autor do século XIX da historiografia brasileira, junto com o Van Hagen, né?
Mas eu discordo porque é o seguinte, esse homem cordial é igual ao português. O português também é um homem cordial. É absolutamente luz essa cultura. Absolutamente luz. Não tem quase nada de tupi, nem de africano. É luz. E a partir da União Europeia, Portugal tinha um problema seríssimo de corrupção. Seríssimo. Um negócio brutal. Portugal tinha uma corrupção brutal. A Espanha também. Isso eu conhecia, tem depoimentos, eu escrevi livro e tal. Como é que eram as coisas em Portugal, na década de 40, 50, né? E na Espanha. De repente, União Europeia, regras de Bruxelas, a coisa caiu. Recente, né? Sim, 1980, na década de 1980, que é a adesão completa da Espanha e de Portugal. E mudou completamente. Mas o português continua cordial. A cordialidade Mas não continua. é a Mas, cordialidade sem corrupção. não, existe corrupção ainda, lógico. Não, mas não em patamares brasileiros. A própria questão, próprias regras de Bruxelas são muito criticadas por permitir a corrupção incentivar a corrupção em certos casos, até excesso de regras, enfim. Mas claro que diminuiu muito, diminuiu vertiginosamente. Também eu faço a comparação, o povo singapurenho, o povo de Taiwan é um povo chinês. A gente sabe que tem uma percepção de corrupção na China continental terrível, né? É muito grande, é muito forte a corrupção. Mas você vê que Taiwan e Singapura não só resolveram bem o problema, não só resolveram, como são exemplos para o mundo. Eu vi há pouco tempo uma entrevista do responsável lá pelo combate à corrupção em Singapura, e ele diz, não, nós não somos uma exceção porque o nosso povo é assim. Não é o singapurenho, é um cara honesto, nasce honesto. Não, ele nasce tão corrupto quanto qualquer um. O que nós fizemos aqui é aumentar a fiscalização, aumentar o controle. Ele disse assim: somos paranoicos. Nós somos paranoicos o tempo todo. Por isso que tem pouca corrupção. Porque a gente fica. Que inclusive Singapura não tem democracia, né? O que favoreceria a corrupção. Não tem uma democracia. Não é muito democrático o Singapura. É mais ou menos. Né? Se diz que é o contrário, né? Que a democracia ela diminui um pouco a corrupção. Exatamente, porque fica mais transparente. Exato. Singapura o problema é que não tem essa transparência. Não existe sistema à prova de idiotas ou de maliciosos, eu costumo dizer. Exatamente, não. Então, aqui no Brasil nós temos uma corrupção que ela é reforçada pelo excesso de regras, né? E regras muito complicadas e contraditórias às vezes, né? Então, na área fiscal, por exemplo, é famoso o cipoal, que é a legislação. Uma parte disso é mito, mas tudo bem. Uma parte disso é mito. Tá, mas uma parte é verdade. Na verdade, a complexidade de leis tributárias, a complexidade dos tributos, ela não. O problema do Brasil não é esse, do ponto de vista tributário. O problema tributário brasileiro é que ele tributa demais o consumo. Isso faz com que o imposto seja regressivo, ele pune os mais pobres, né? Ele tributa muito pouco da renda e do patrimônio e tributa muito do consumo. Aí ele desproporcionalmente tributa mais os pobres. Mas o fato de ser espalhado por mil regrinhas não faz essa diferença toda, como se diz, porque hoje, principalmente hoje, porque os sistemas calculam isso automaticamente. É aquela história, quando você larga uma nota fiscal naquelas máquinas impressoras que são programadas, que tem um programinha que o Estado regulamenta, os estados, no caso do ICMS, regulamentam, aquilo lá já faz tudo. Aquilo faz tudo, o sistema faz tudo. O computador entende a complexidade. Se o computador entende a complexidade, então aquela alegação de que levamos tantas horas calculando, não é bem isso. Claro. Mas, Aurélio, eles não conseguem dizer quanto de imposto incidiu sobre o bem? Mas o sistema sabe. Não, peraí. Tinha um projeto, né, que queria fazer que nem nos Estados Unidos. Na nota tinha que estar o valor dos impostos. Né? Esse projeto virou lei, inclusive. Sim, mas a implementação dele esbarrou na verdade, a gente
tem muita Não, certeza ele de está quanto imposto não, incidiu. ele tá implementado. O problema de não ter a certeza é que você não tem como saber que você tributa aquela instância. Vamos ser, por exemplo, você vai no McDonald's. Você comeu o sanduíche, você está tributando o McDonald's, o sanduíche. Você não tem como saber quanto imposto tem naquela alface, não tem como saber Isso, como tem não tem naquele como queijo saber. e tal, porque existem muitas etapas aí atrás. Mas isso não é. Isso, Isso nem os Estados Unidos tem como muitas saber. etapas. Isso os americanos também não tem como saber. Não vamos ficar nessa ilusão de que lá é facinho, não. Não é. A legislação tributária americana é bastante complexa também, E principalmente no como é que imposto a de gente renda. coloca? Como é que a gente coloca Não, mas não é esse o ponto. a carga tributária diferida, como Não, a tu corrupção, nesse disseste? ponto é o seguinte, veja bem. Tá, aí entra um detalhe seguinte. Você falou a questão da se fala, quando se fala em corrupção, se fala muito, eu não posso falar porque eu sou da área, então não posso falar. Não posso detalhar detalhes. Tu Mas eu, pode falar só em tese, não é nenhum caso genericamente que tu vá sim, genericamente eu analisar. posso falar como dá. E muito se Pode até dar aula disso, né? a população fica muito assim, é o fiscal de tributos, tá? O fiscal de tributos vai se corromper. É, bom, eu te digo que isso é muito difícil de acontecer hoje em dia, uma pelos controles e pelas várias sistemáticas que existem. E cada vez mais você tem interferência da máquina. Uhum. E a máquina, ela diz, poxa, é aquela história, você tem uma blitz do Detran para saber quem pagou IPVA. Antigamente o cara olhava, tá, você pagou, não pagou, tem um recibo aqui, tá bom, tá, vai embora. Hoje você olha para o você bota a placa no sistema. O sistema vai te dizer se pagou ou não pagou. Não há discricionalidade mais. Então, muita coisa, por conta Tu tá falando da pouca discricionariedade, ou quase nenhuma, na autuação. É isso, tá? Exatamente, quer dizer, que é naquele problema da Isso auditoria. sim, isso é um Tá, fato, né? existiu, e aí teve aquele problema no CARF, que a gente ficou sabendo e tal, que houve aquele chamado escândalo ligado ao CARF, o Conselho dos Contribuintes, né? É, que foi de você na questão de interpretação, que envolvia grandes autuações tributárias de grandes empresas, acaso coisas bilionárias, né? Então uma interpretaçãozinha lá de que se deveria incidir ou não deveria incidir. Isso realmente o Brasil precisa. Aí sim eu concordo com você. O Brasil precisa simplificar tributos e o STF tem que garantir uma segurança jurídica, isso é importantíssimo. Não é só a lei que tem que mudar. Nós temos que ter um judiciário que nos garanta. Ó. O STF interpretou que COFINS incide assim, que PIS incide assim. Não adianta só mudar a lei. O STF tem que Uhum, dizer, ó, concordo. isso aqui é assim. E acabou. Nenhum juiz pode decidir contra isso aqui. Se o juiz decidir contra isso aqui, contra a súmula vinculante, ele vai ser punido. Teria que ter isso. Difícil, Teria que ter isso. difícil. Né? Porque, meu amigo, o que você está interpretando aqui? Se a causa de pedir é esta, o cara está querendo ganhar um. Poxa, a gente viu aqueles escândalos, principalmente no Rio de Janeiro, no TJ no Rio, as distribuidoras de combustível, que o cara abria uma distribuidora de combustível, entrava com uma liminar para não pagar imposto nenhum, ganhando uma grande vantagem em relação às outras, e tinha juiz que dava. Aí descobriram, claro, descobriram que os juízes ganhavam dinheiro para isso. Que tinha corrupção nisso aí. Então, isso não pode acontecer. Você não pode permitir que um juiz, seja de primeira instância, seja qualquer juiz, chegue e crie uma coisa que é irrecuperável. E quando você cria, é aquela coisa, o cara importou lá, o cara importou 100 mil automóveis, pegou 3, 4 navios lá, 100 mil automóveis. Aí ele conseguiu uma liminar que ele não vai pagar imposto de importação. Aí depois que ele já vendeu, emplacou os carros, a liminar cai. O prejuízo que fica para o país, para a indústria, para todo mundo. Se desorganiza tudo. É uma bagunça. Então, isso não pode acontecer. Mas você falou da segurança jurídica. Então, não são só as leis. Claro que as leis devem ser mais simplificadas. Claro que isso Muito, não. mas tem que ser muito mais simplificado. Concordo, mas eu não acho que assim, Não é pouca o coisa. país não vai adiante por causa dessa legislação tributária. Não, não é verdade.
Isso Olha, não é, mesmo com bons juízes, o que é muito caro, né? Levaria uns 500 anos para a gente fazer bons juízes. Com a atual legislação, a coisa ficaria muito difícil, porque ela é muito complexa. E outra coisa que eu posso te garantir é E que aí a complexidade, assim, a insegurança multiplica isso muitas vezes. Mas a complexidade gera um custo para o pequeno, né? E gera alguns caminhos para o grande se organizar, né? sim, Inclusive, a questão é a seguinte, né? Tu não concentra a precisa. renda. Concentra a renda. Concentra a renda, né? Quando você cria Dificulta dificuldade. o surgimento de inovação legal, né? No Brasil, assim, se tu for inovar, é quase certo que tá cometendo algum crime. É, Porque tem muita regra e que burocracia dificulta excessiva. a entrada de novos jogadores pelo lado formal. Pelo lado informal, vale tudo, E né? esse excesso de regras beneficia a cúpula reinante, né? Quer dizer, beneficia as corporações que já estão sugando o país, né? Elas continuam. E dentro do serviço público, eu acho que tem um problema muito grave, né? Eu já fiz constar em ata, né, que eu estava agindo da maneira que legitima a gente ter estabilidade, né? Mas dizia, isso é tão raro de acontecer que eu acho que seria melhor acabar com a estabilidade, né? Mesmo que ela seja necessária, Não, seja não, justificada, veja bem. deixa eu completar. Sim. Mesmo que ela seja justificada, eu não vejo ela ser utilizada pelas razões pelas quais que ela se justificaria, que é, por exemplo, apontar a corrupção. Então, eu já apontei a corrupção em ata e nada acontece. Nada acontece. Não chega, às vezes, a ver nem não é nem aberta uma sindicância. Aí tu pode recorrer à ouvidoria, tu pode recorrer a não sei o quê, ao Ministério Público. Há um abafa muito forte, né? É uma prevaricação, é uma coisa muito grave dentro do setor público, né? E eu não sei como resolver isso, porque parece que nada funciona. E, inclusive, aquilo que seria para evitar isso, que é um monte de regra, né, inibe, porque o efeito final é o seguinte: eu sou servidor público, mas sou um servidor público assim, bem, como é que se diz? Bem maluco, né? Porque eu digo assim, não, eu vou apontar, tá, mas aí eles podem te perseguir? Podem, mas não. Acho que eles não vão conseguir fazer nada. Até hoje não conseguiram, né? Porque fica um monte de rabo preso uns nos outros, porque tem tanta regrinha que certamente todo mundo descumpre, com exceção de ti, tá? Então, todo mundo no serviço público descumpre dezenas de regras todos os dias que trabalha, né? Só que muitas dessas regras ele não sabe, ninguém fiscaliza, ninguém tem certeza se tem que fazer ou se não tem que fazer. Há uma enorme insegurança, né? E o efeito é que, paradoxal, ninguém se arrisca a apontar o erro grave. Por que não se arrisca a apontar o erro grave? Porque acha que tem vários errinhos pequenos que podem ser atribuídos a ele. E isso inibe que os processos relevantes vão adiante, porque todo mundo tem medo de que vão acusar ele de ter feito alguma irregularidade, que no fim tu comete porque tem tanta regra, né? Que eu brinco assim, olha, essa ata aqui não foi feita no dia, né? Essa ata aqui que eu estou assinando não é de hoje. A história Teria que ser, ata de assembleia de condomínio que tinha que ter 2/3, não foram os 2/3 para a assembleia. não foram os 2/3, mas de condomínio é privado, pelo menos, né? Agora, Não, ata de reunião é uma desgraça. não chega a ser privado. Aí já me aconteceu muito assim de estar satisfeito, não, eu quero acrescentar na ata. Todo mundo olha de cara feia, né? Porque a ata não é para ser uma coisa séria que descreve o que aconteceu. É para dizer o que é para dizer, porque na verdade é encarado como uma formalidade vazia, né? Exatamente. E isso. Exatamente, eu exagero, às vezes não precisava ata, né? Podia simplesmente. Não, eles fazem uma ata quando eles querem te constranger, né? Mas comigo não funciona porque. Não, mas eu quero que conste, não sei o quê. Não, mas não vou colocar isso. Então deixa que eu faço, deixa que eu escrevo à mão. Não tem. Não, Regis, eu falo pela minha instituição, a corregedoria funciona, a ouvidoria funciona. Na minha instituição, corregedoria funciona, a ouvidoria funciona. Tá? Funciona muito bem. Você não teria esse problema.
Não posso dar detalhes, mas evidentemente que eu digo que funciona muito bem. Funciona para Eu valer. posso dizer que em escolas, né, eu já me disse assim, olha, o fulano de tal, ele não vem tal dia da semana na escola. Isso é sabido. E tá lá assinado no livro ponto. Isso é corrupção? Não, Não o é. livro ponto, pelo E amor de tu Deus. acha que alguém vai investigar isso? Ou quer investigar, ou acha que vale a pena investigar? Não, veja bem, eu queria até tentar concluir agora, você pode falar, tudo bem, mas eu queria encerrar minha participação dizendo o seguinte: não, Eu estou te não, dizendo não, assim, não a minha podemos. experiência O, de o trabalho, né? principal problema é a cultura, tá? O que aconteceu no TJ Bahia aqui, com os desembargadores presos e tal, né? É o que se falava boca pequena na Bahia há muitos anos, tá? E esse falar boca pequena dizia o seguinte: olha, tem corrupção lá, certo? E essa corrupção, claro, cria uma insegurança jurídica horrível para as empresas, para todo mundo aqui na Bahia. Por isso, essas causas, isso geralmente se dá em causas cíveis que envolvem grandes valores, né? Em discussões, né? Eu fulano contra fulano e empresa X contra empresa Y e vamos favorecer um e vamos prejudicar o outro. E aí, claro, depois o cara, você vai lá no STJ, reverte. Mas quanto tempo vai levar para você chegar no STJ? Para você sair da segunda instância do Estado. E tem um custo, né, para ti, além Sim, de para... exatamente. E não há garantias também de que o ministro vai lá e vai enxergar que a coisa está errada. É provável que ele enxergue, mas não é certeza. E pode ser que o STJ também tenha lá, não estou dizendo que os ministros, para mim, são todos ilibados até prova em contrário. Os assessores deles são ilibados até prova em contrário, mas não posso botar a mão no fogo por ninguém. Né? A empresa não vai contar com isso. Né? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode naturalizar essa cultura. E temos que combater essa cultura. Como é que se combate essa cultura? Mostrando para a população de que a corrupção é muito ruim, porque as pessoas muitas vezes não têm noção do quanto a corrupção é ruim. Nós precisamos conscientizar todo mundo o tempo todo de que a corrupção é muito ruim, que não dá para aceitar, não dá para naturalizar a corrupção. E precisamos, claro, de punição, que eu acho que nada ensina melhor do que punir. Se você pune, as coisas mudam. Porque a pessoa diz, poxa, eu posso ser o próximo. As pessoas não se dão conta nem de que o Estado é ruim. Imagina se vão se dar conta que a corrupção que eles praticam é ruim. Muito difícil. Exatamente. Então, Assim, é uma pregação ingrata, né? É ingrata, mas funcionou em muitos lugares. O brasileiro ele não quer acabar com os privilégios do serviço público, ele quer ingressar numa carreira pública. Sim, mas veja... ele não quer acabar com a corrupção, ele quer, de repente, pagar mais barato na hora dele fazer a corrupção dele. Né? Então é aquele paradoxo, né, de que 80% dos brasileiros acham que os brasileiros são corruptos, mas apenas, 15% dos brasileiros acham que ele individualmente é corrupto. Tem um problema aqui, né? Se a conta não fecha. A conta não fecha. E por que o brasileiro é corrupto? Porque, muitas vezes, como eu disse, ele não tem opção de não ser corrupto. E ele pensa, tá, mas eu não vou ser o Joãozinho do passo certo, né? Aliás, se eu for o Joãozinho do passo certo, eu vou me ralar, e não o corrupto grande que eu quero apontar, né? E eu me dei bem, tá? Em 2019, eu me indispus com a direção da escola onde eu estava, porque eu não era grevista. Aí já começou a complicar, né? E aí também eu pensei, bom, eles vão me mandar embora da escola, não tem jeito, né? Mas então eu vou mostrar que eles são corruptos, né? E aí fiz um monte de denúncia, né? Eu me divertia porque eu ia para a escola, não tinha ninguém lá, né? Então eu olhava lá, estudei com detalhes lá o caderno, como é que é, o livro ponto, né? Ele diz, o fulano assina aqui nas quartas-feiras ele não vem, a gente sabe que ele não vem, todo mundo é avisado, nas quartas-feiras tu fala com fulana, não comigo porque eu não estou aqui de manhã, né? Então eu comecei a fazer essas denúncias e o que eu achei engraçado é que por outras razões, ainda depois eu fiquei sabendo, né? Esse era o diretor lá,
Ele diz assim, não, porque eu vou vou denunciar o Regis à polícia, não sei o que, e vocês, falando para os alunos, né, por WhatsApp, aí depois me mandaram, né, vocês denunciem aí porque ele é racista, não sei o que, tarará, tarará. Denunciei isso, que eu saiba, não aconteceu nada, tanto é que eu não fui chamado a... Tranquilo. Não sei se é por conta da Covid, né, Tá, mas o mais mas não mexeram o mais mais contigo. provável é que não tenha feito nada, né? O que Sim, falou? mas não mexeram mais contigo. Não. Aí me mandaram embora da escola. Mas eu já sabia que eu ia embora da escola. E aqui nota o absurdo, né? Eu estou denunciando e a pessoa que, então, está sob uma denúncia de corrupção, ela ainda tem o poder de te mandar embora da escola. Sim. Bom, E isso é considerado... Mas é óbvio que isso vai acontecer. Tanto é considerado óbvio que isso vai acontecer que eu sabia que isso ia acontecer. Sim. E aí, como eu já sabia que, pela minha posição de não grevista e de contrário à greve, né, o próprio diretor era grevista, né? Eu ia ser mandado embora, porque as tensões explodiram rapidamente, né? Aí eu pensei, bom, eu sou corrupto antes, né? Porque agora, como eu sei que eu vou ser mandado embora, então eu vou denunciar. Primeiro eu fui investigar em concreto, assim, a minha suspeita já existia, né? Até cheguei lá na Secretaria de Educação e disse, o diretor que não dá aulas, né? Que não tem a regência de turma, ele tem direito a carga horária reduzida, aquela questão de tu estar no regime de 20 horas e tu dá 16 horas na escola, né? 13 só. Aí, não, ninguém aqui tem isso, né? Lá na SEC eles são todos burocráticos, eles trabalham, em tese, né? Pelo regime de 40 horas, né? O que eu também tenho minhas dúvidas se realmente acontece, né? Não, mas eu também acho que também não meço as coisas pela carga horária. Mas só para encerrar... Mas aqui, tem a regrinha de que tu tem que dar o expediente assim, tu pode ser dispensado por não sei o quê. Aí, no final das contas, essa tal da transparência é só pro forma, é um monte de regra que a gente sabe que não é cumprida, né? Uhum. E, inclusive, se tu denunciar, eles vão deixar de lado, né? E isso é prevaricação. Aí eu costumo dizer assim, se alguém enlouquece, vamos dizer assim, né, e começa a denunciar, se conclui que ele enlouqueceu, porque não se denuncia essas coisas. E tu pode denunciar por esporte, né? Porque é engraçado ver que, inclusive, os crimes ficam mais graves. Aquela prevaricaçãozinha, né? Ela é reforçada com uma prevaricação mais pesada. E isso chega até o Ministério Público, né? Que vai pedir o arquivamento, né? A promoção de arquivamento. Num caso federal, um amigo meu chamou a atenção de que eles colocaram a seguinte expressão, fraude de boa-fé. Era uma questão de uma ata que tinha sido falsificada, né? E o Ministério Público pediu a promoção do arquivamento pelo entendimento de que havia sido uma fraude de boa-fé. Eu achei fantástica a expressão, né? É estelionato, mas ele não quis fazer. Foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa. É porque a prática é assim sempre. Então o Ministério Público está dizendo, não, essa corrupção aí é mas normal. Existe essa interpretação jurídica, existe em julgados, de que se algo estava escrito na regra, mas que na prática ninguém cumpre, então é como se a regra tivesse sido reinventada. Tem um princípio jurídico que é da fonte. O costume. Então tu tem a legislação, se a legislação não resolver, tu tem a jurisprudência, né? Tu tem a doutrina, né? E por último tu tem os costumes, né? Mas assim, é um caráter complementar, né? Sim, aquilo que não se resolve com a legislação, tu resolve com a jurisprudência. Mas, Regis, só queria voltar para o tema corrupção, e você falou do brasileiro corrupto e coisa e tal, para dizer o seguinte: Chiang Kai-shek foi presidente da China por um tempo, governou na China, e era considerado um dos regimes mais corruptos do mundo, inclusive. Sim. Eu acho que o Mao Tse-tung ganhou a guerra porque era muito corrupto o regime do Kai-shek. Aí Chiang Kai-shek foi lá para a ilha de Formosa, em Taiwan, né? E Taiwan se tornou um exemplo mundial de combate à corrupção com o mesmo homem, certo? Com o mesmo Chiang Kai-shek. Por quê? Porque o Chiang Kai-shek disse, olha, gente, foi com os americanos ajudaram ele a dizer isso, né? Ensinaram ele para isso. Olha, se a gente for corrupto, a gente não vai chegar a lugar nenhum, isso aqui vai virar uma miséria.
Então, corrupção é miséria e dá para mudar. Sim, eu concordo, eu concordo. E não tem E povo, e não existe esse negócio de povo incorrigível. Vamos parar com esse racismo étnico, né? não, eu vou te dizer uma outra coisa nessa sequência, né? Eu não acredito que os professores sejam intrinsecamente mais corruptos do que os fiscais da Receita, né? Mas a cultura das secretarias de educação me parece que ela está mais embebida de corrupção, e um argumento para o pessoal da educação parar de ser corrupto é mostrar que, olha, a gente é pobre porque a gente é corrupto, né? Eu dou o seguinte exemplo. Eu costumo pegar o Uber, né? E eu tenho uma pregação que eu faço com o Uber, né? Eu não sei se eu já não perdi pontos nas estrelinhas do Uber por conta disso. Que eu entro para o Uber e lá para Santos eu pensei, eu sou professor, né? Às vezes o cara do Uber também é professor. Aí eu digo assim, tu acha que professor ganha pouco? Ah, sim, ganha. Não, mas espera, deixa eu te dizer quanto eu ganho, né? Aí eu digo, estou ganhando 1.800. Ah, não, é muito pouco. Não, peraí, não te contei a história toda. Sabe quantas horas eu trabalho para ganhar esses 1.800? Olha, é o regime de 20 horas. Ah, não, mas é pouco. Não, peraí, não te contei tudo ainda. Na prática, dá na escola umas 13 horas. Né? Tem que corrigir prova e tal, fazer planos, mas tu faz mais isso no início da carreira, quando tu tem que criar tudo meio que do zero, quando tu pega um outro ano ou uma outra conteúdo disciplinar, né? Mas não é assim, tu não está sempre fazendo do zero plano de aula, né? E também tu não está sempre corrigindo provas. Tu tem as safras, vamos dizer assim, que tu tem que trabalhar mais em casa. Mas, enfim, na prática são 13 horas. 13 horas por semana, incluindo aí recreio, eventualmente. Nesse ano foi pior ainda, né? Que a gente teve a questão de que se eu tenho 4 turmas, né, de repente eu vou ministrar as 4 turmas juntas pela aula remota. É um sistema que se resolveu, não há um problema de lotação na sala de aula. Isso. Mas, assim, pegando um ano normal, assim, 2019, 2018 para trás, né, era essa a regra, né? E eu digo assim, tem mais um detalhe que a gente contei ainda. Eu tenho oficialmente 45 dias de férias e mais uns tantos dias de recesso. Juntando tudo dá uns 2, 3 meses, tá? 2 meses. Aí o cara vê que, na verdade, eu ganho pouco, né? Entre outras razões, porque também eu trabalho bem menos do que ele. Né? Você produz pouco. Não, eu até posso produzir muito, mas não porque eu preciso, sim, né? Sim, lógico. Eu posso produzir muito, mas não é porque o meu trabalho exige. Porque, enfim, o número de horas que eu trabalho em casa, eu que controlo. Então, eu posso ser um CDF, ficar estudando e preparando e não sei o quê, e corrigindo com detalhe, fazer prova dissertativa, né? Isso vai dar muito mais trabalho para mim. Mas eu não sou cobrado de fazer isso. Sim. Beleza, Regis. Então, falamos sobre a corrupção, não naturalizar a corrupção. Buscar soluções para ela. E o nosso problema talvez não seja a corrupção, seja a produtividade. Sim, o problema de fundo é a produtividade. Brasileiro é a produtividade. Sim, claro. O problema todo é a produtividade, isso vai ser sempre em qualquer lugar. E a improdutividade gera espaço para a corrupção, né? Não, e a corrupção gera... improdutividade. Exatamente. Aí é aquele negócio que a gente já comentou, a litigiosidade, o fato de que tu não pode confiar nas pessoas, o fato de que tu não pode dar um prazo, porque se tu é de respeitar prazo, os teus fornecedores não são, né? Exato. E aí vira a tua produtividade fica severamente afetada pelo ambiente em que tu vive, né? Aí entra a estrada, entra atraso, entra tudo. Bom, eu só fazendo o comercial aqui, está aparecendo na tela o livro Memórias de Golpista, que está na íntegra. Aí é uma aula de corrupção com um texto de ficção, que tem muito romance também, tem muita emoção. Chorei muito escrevendo esse livro, ri muito também escrevendo esse livro, tem muito humor. Eu não estou vendo, é o Memórias de Golpista. Mas eu recomendo aí que está livre aí, gente, 6h30. Você pega o romance inteiro, gratuitamente no YouTube, tá aí no canal. Beleza. Beleza. Grande abraço, até a próxima. Abraço.